Eu sou Robson Oliveira, meu número é 78, sou candidato ao Conselho Tutelar nas eleições de 2023. Eu me chamo Robson, sou morador de Novo Airão já há alguns anos, vim de Manaus. Minha infância em Manaus foi uma infância um pouco difícil e desde aí as minhas ideias giram em torno de tentar fazer o máximo para que as pessoas também cresçam, se desenvolvam com menos dificuldade do que eu tive quando eu era criança. A parte que eu morei em Manaus era uma parte muito perigosa, periferia de Manaus, e as crianças eram muito sujeitas à droga, à prostituição, à violência. E os projetos sociais da minha época me ajudaram muito a me tornar o cidadão que eu sou hoje. Visando isso, eu pretendo também hoje investir, trabalhar e fazer o máximo para que as crianças dessa geração possam também ter um outro futuro. A infância que eu tive foi rodeada de circunstâncias difíceis, pelo fato de eu ter vindo de uma família um pouco desestruturada. Quando eu tinha aproximadamente 1 ano de idade, meu pai se separou da minha mãe. Ela era a única que trabalhava em casa e nós, com 6 irmãos, tínhamos que ficar em casa só, enquanto a mamãe saía para trabalhar. Meu irmão mais velho também, ele fazia alguns serviços, qual trazia renda para a nossa família. Minha mãe, ela teve um período que ela foi muito viciada também em álcool e assim trouxe também um grande problema para a nossa infância. E nós praticamente fomos criados assim na rua, como se usa a linguagem hoje, criados na rua. E as influências da época, eu lembro muito bem que existia várias pessoas que usavam drogas, Meus amigos, alguns morreram de overdose. E assim, as mulheres também, as crianças, elas eram incentivadas à prostituição na época. E nesse ambiente foi que eu vim crescendo. Quando eu atingi a idade de 12 anos, eu comecei também a trabalhar, vendendo picolé, para sustentar também a família. E a nossa infância ela foi desse jeito. Eu lembro muito bem que muitas das vezes nós tínhamos que caminhar um longo percurso para a gente chegar até um canto onde nosso pai trabalhava e pedia dele o alimento para levar para casa. A questão financeira era muito difícil, não tínhamos muitos recursos, E assim, a falta de responsabilidade também no lar, pelos meus pais, apesar de eu não ter a influência de um pai dentro de casa, e também a minha mãe um pouco ausente devido ao trabalho, trouxe para mim, assim, um desafio muito grande de crescer, tentar ser alguém na vida, mas assim, sem base, sem ter alguém perto, tem alguém para me acompanhar nesse decorrer de escolhas, a que caminho eu segui. Com isso eu fui crescendo, trabalhei muito desde criança, 12 anos, 13 anos trabalhei, 14 anos, 15 anos e assim cheguei ao ensino médio. Nunca fui obrigado a ir à escola, minha mãe nunca pediu que eu fosse para a escola. Meu pai sempre esteve longe pelo fato da separação. Então, assim, para ir para a escola mesmo e tentar ser alguém na vida, se tivesse um desejo, esse desejo tinha que ser meu. Porque, assim, a família mesmo estava completamente desestruturada. E eu acredito que tinha tudo para dar errado na minha vida, Eu tinha tudo para seguir outros caminhos errados hoje. Quando eu completei aí por volta de 14 anos, eu encontrei algumas pessoas que tinham interesse em trabalhar com crianças, tinham interesse em influenciar as crianças para o bem. Essas pessoas, elas, por mais que não fizessem parte do Conselho Tutelar, mas elas desempenharam
na minha vida, um papel muito significativo de um conselheiro tutelar. Pessoas que me ensinaram, né, o caminho do bem, pessoas que protegeram-me, né, quando foi preciso, né, em algumas situações muito violentas da época. E essas pessoas, elas criaram também dentro de mim um desejo de seguir essa carreira, né, de lutar pelas crianças, lutar pelos adolescentes. Esse desejo ele foi aumentando no decorrer do tempo quando eu me tornei jovem e comecei a trabalhar também em prol das crianças e dos adolescentes. Muito novo, a partir dos 16 anos eu já estava me envolvendo com projetos que visavam, né, proteger as crianças e adolescentes. E esses projetos eles me ajudaram muito, né? E hoje eu olho para trás e consigo perceber que assim como pessoas trabalharam por mim, eu também posso trabalhar por outras crianças e adolescentes que tanto precisam na nossa cidade. A partir dos 17 anos eu visitei pela primeira vez a cidade de Novo Airão e aqui eu percebi que havia uma grande necessidade de trabalhar com crianças, com adolescentes. 2007 para 2008, quando eu visitei pela primeira vez a cidade, comecei a perceber que aqui eu poderia desenvolver minha família, poderia ter uma família estável aqui em Novo Airão. E aqui existia várias crianças que também poderiam ser ajudadas por meio da minha influência, por meio do meu trabalho. Motivo pelo qual eu permaneço até hoje na cidade. Eu percebi que existia várias crianças, várias famílias, né, da qual passavam por problemas de relacionamento, problemas de comportamento, né, assim, adolescentes rebeldes. Assim, nós conversávamos com cada adolescente, cada membro da família, acompanhávamos as famílias, fazíamos visitas. E assim eu sempre tive um objetivo, né, de trabalhar nas famílias, porque trabalhando nas famílias a gente constrói um ser humano bom para o futuro. E aqui na cidade as famílias eram assim receptivas, né? Elas nos acolhiam, no caso me acolheram, né? Em alguns momentos de conflitos nós estivemos compartilhando experiências, essas experiências aqui relatadas e que foram de grande ajuda. E hoje essas famílias elas vivem aqui em Novo Airão, o relacionamento melhorou dentro de casa e as crianças e adolescentes da época que eu cheguei hoje são já jovens, estão se formando, pessoas de bem, pessoas que estão escolhendo um bom caminho a seguir. E a cidade em si, ela é boa para morar, né? Eu construí minha família e minha esposa é daqui, temos 2 filhos. Eu vejo ainda um grande potencial nos jovens daqui, dos adolescentes, embora exista ainda, né, muito índice de drogas, muito índice de furtos por parte de adolescentes mesmo, o envolvimento também com a questão da prostituição existe muito e o nosso papel aqui na cidade tem sido combater, né, esses tipos de violência. Também existem muitas crianças que têm sido assediadas, muitas crianças que precisam ter uma voz, precisam de alguém para defender. Todos os índices apontam que a maioria dos casos acontece dentro da sua própria residência, com familiares, né? E hoje nós temos esse desejo de participar, né, juntamente com essa criança e esse adolescente, de uma forma ativa para proteger, para se defender, e evitar que isso aconteça e, se caso estiver acontecendo, nós também trabalhamos já desde já para que isso possa ser denunciado, para que isso possa ser levado às autoridades competentes. De maneira voluntária, nós realizamos já esses trabalhos em Novo Airão. Existem muitos apoiadores, muitos projetos que envolvem família, e que só precisa, eu acredito, de uma pessoa que possa ser um canal para pegar famílias que têm problemas e levar a projetos que já estão funcionando. Então, o meu grande objetivo é, daqui para frente, como um conselheiro tutelar, se assim eleito for, trazer, né,
a voz para a criança, quebrar esse silêncio que muitas das vezes existe dentro da sua casa, trazer uma oportunidade para aquelas crianças que estão rodeadas de vícios, de drogas, tem uma oportunidade de libertação também disso. E também, de maneira criativa, trabalhar com as famílias, unindo famílias, escola e vários projetos sociais que existem aqui na cidade que podem ser aproveitados pelas famílias. A cidade de Novo Airão, ela tem uma educação, né, que tem sido acompanhada, né, pelas autoridades, né? A prefeitura ela tem dado muito apoio à educação. Nossa educação municipal tem alcançado um patamar cada dia melhor, mas algo que nós precisamos trabalhar é a participação das famílias junto com a escola. E é algo que nós precisamos melhorar, né? A participação da família com a escola. Essa é talvez o grande gargalo que muitas das vezes as crianças elas participam na escola, mas quando chegam em casa não tem um acompanhamento da família. Então isso eu acredito que nós precisamos melhorar, né? Essa relação entre família e escola, e nós precisamos estar cada dia promovendo um afunilamento, né? Os objetivos eles são os mesmos. A família quer o bem da criança e do adolescente. A escola quer o bem da criança e do adolescente. Então os interesses são comuns entre a escola e a família. Só que nós precisamos agora trabalhar uma forma de promover esse encontro de interesses para que isso possa ser concretizado na vida de cada criança e cada adolescente. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma frase que me acompanha. Aquilo que me fortalece vem lá de cima, né? É Cristo, o ser que nos fortalece. O próprio Deus é que nos dá poder e força para continuar, para vencer. E Ele é a fonte de todo o poder. Por isso, a minha frase é: tudo posso naquele que me fortalece. Eu acredito que não existe um líder maior, uma pessoa mais influente, alguém que cause tanta inspiração e tanta mudança de vida que não seja o próprio Jesus Cristo. Mesmo não estando hoje fisicamente na Terra, é alguém que tem transformado a vida e que tem motivado, né? Então a minha referência é sempre Cristo, né? Ele é o nosso maior exemplo. Nossa principal motivação é a felicidade, né, das pessoas que nós servimos. Não importa se seja adultos, mas especialmente crianças e adolescentes, ver a felicidade, ver a alegria e a gente poder participar, né, dessa alegria, dessa felicidade na vida das crianças. Isso nos motiva, porque eu acredito que neste mundo nós estamos aqui para servir, para fazer pessoas felizes, para levar uma forma alegre, saudável de viver, mas de maneira certa, de maneira que viva de acordo com as regras e de acordo com o padrão de um bom cidadão. Meu grande sonho é ver, né, mudanças de vida. Para isso a gente precisa trabalhar, né? O meu sonho é ver famílias crescendo, se formando, bem estruturadas, famílias que sejam referência, né, para outras famílias. E eu acredito que trabalhando a família, nós vamos ter escola melhor, sociedade melhor, bairro melhor, município melhor, uma sociedade muito melhor trabalhando a família. Por isso que a minha motivação é exatamente ver essas famílias bem estruturadas, vivendo de forma feliz e saudável. A nossa vida ela é feita de escolhas. Desde quando nós acordamos até quando nós vamos dormir, ela é feita de escolhas. Você escolhe que roupa usar, você escolhe o que comer. E nesse momento decisivo que a nossa cidade está passando, no qual você tem a oportunidade de escolher o representante dentro do Conselho Tutelar, eu gostaria que você pensasse bastante nas características de um bom conselheiro. Eu gostaria que você parasse um pouquinho e não olhasse a questão da amizade, não olhasse a questão de uma ajuda a outra, mas que você olhasse as características daqueles que irão ser conselheiros tutelares em Novo Airão. Então,
Então a minha mensagem hoje é que você avalie direitinho quem é que tem o perfil, quem é que tem um currículo adequado, aquele que se encaixa, né, dentro das possibilidades de ser um conselheiro tutelar em Novo Airão. Se você olhar hoje e analisar a minha vida e começar agora a investigar tanto a minha vida profissional, a minha vida social, você vai perceber que hoje em Novo Airão, uma grande possibilidade de termos um bom representante dentro do Conselho Tutelar. Eu tenho algumas experiências cartorárias, trabalhei na delegacia, tenho experiência no Poder Legislativo, trabalhei formulando as leis, auxiliando comissões que vieram a aprovar essas leis. Tenho experiência também no âmbito escolar, no qual acompanhei crianças e adolescentes, primeiro período, segundo período, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. Tive o prazer também de atuar como administrativo, no qual ali lidei diretamente com notas, com comportamento de crianças e adolescentes na época. Também hoje sou formado, né? Sou formado em recursos humanos. Hoje atuo ainda como auxiliar administrativo, como secretário administrativo e atuo também de maneira voluntária, né, na defesa das crianças e adolescentes com projetos que trabalham com crianças de 10 a 15 anos, com crianças de 6 a 9 anos. Então, toda essa experiência me permite ter maturidade no assunto que diz respeito à criança e adolescente. Eu acredito que não sei o tudo, mas estou em processo de desenvolvimento do conhecimento, porque para mim o prazer é aprender cada dia novas coisas e sempre aumentar, né, meu ramo do conhecimento. Atenção! Na hora de você escolher seu conselheiro tutelar, analise a seguinte situação: você teria coragem de deixar seu filho ou a sua filha com esse conselheiro tutelar que você vai escolher? Quero te pedir o seguinte, que não vote em alguém que lhe prestou favor, simplesmente porque ele te ajudou, mas que você analise o perfil comportamental desse conselheiro, dessa conselheira que você pretende escolher. Não vote simplesmente porque você é amigo, você cresceu com essa pessoa, não. Veja se existe dentro dessa pessoa, se existe dentro do seu comportamento, do seu âmbito ali de trabalho, familiar, seu comportamento em meio à sociedade, um comportamento semelhante àquele que o ECA pede que nós exijamos do conselheiro tutelar, pois as atribuições do conselho tutelar são bem claras no ECA, que a pessoa que deve ser escolhida tem que ser uma pessoa de boa índole, uma pessoa que represente o órgão, que represente perante a lei, nos direitos legais, né? A bandeira que carrega, a bandeira que defende. Mas tenha atenção nessa escolha, pois a sua escolha errada pode muitas das vezes afetar também outras famílias que não queriam fazer essa escolha. Então, analise com cuidado, veja esses critérios que eu acabei de passar para você, analise com cuidado para que você não possa escolher errado. Eu sou Robson Oliveira, meu número é 78, sou candidato ao Conselho Tutelar nas eleições de 2023.